Êxodo 20, do 1 ao 17. Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que te libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, o seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazer dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os seus trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, nem ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem servos e servas, nem seus amigos, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e o fez um dia santo. Honre o seu pai e a sua mãe. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falsos testemunhos contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem os seus servos e servas, nem o seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Nós estamos numa série de mensagens, é uma série chamada 10 Palavras de Vida. E nós estamos nos aprofundando, estudando cada um dos chamados 10 mandamentos de Deus ao seu povo. A primeira mensagem nós ouvimos sobre como a lei se relaciona com a graça. E mais uma vez eu recomendo pastoralmente para você, ouça a mensagem, que relação há entre a lei, eu tenho que obedecer a lei. Para que serve a lei se existe a graça? Jesus cumpriu toda a lei, em que sentido? A gente aprofunda isso nessa primeira mensagem, que é a base para a compreensão desses 10 mandamentos, que são palavras de vida de Deus para o seu povo, eternas palavras de vida. Na primeira palavra de vida, semana passada, vimos sobre não tenha outros deuses além de mim. E hoje, no versículo 4, eu quero ler com vocês, eu vou entrar aqui vou usar a versão Almeida, do século 21, diz: não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Essa segunda palavra de vida, ela até parece ser redundante em relação à primeira. Não tenha outros deuses, não faça ídolos para você, imagem esculpida, mas será que Deus já não falou sobre a idolatria na primeira palavra de vida? Já não exploramos isso semana passada? Bom, primeiro, sim, Deus falou de maneira direta, bem clara, que somente Ele deve ser adorado. Deve ser o digno de confiança nossa, de esperança, de expectativa. Ele, somente Deus da nossa vida, não tenha outros deuses. E nós desmistificamos um pouco essa questão do que é a idolatria do coração. Agora, na segunda palavra de vida, Deus se torna mais específico em relação ao perigo de criar imagens. A segunda palavra de vida nos ajuda a entender a relação entre Deus, um Deus invisível, e imagens criadas. E ele proíbe de maneira bem abrangente aqui, nenhuma figura que há no céu, acima do céu, na terra, debaixo da terra. Nada que a gente venha a entregar confiança, devoção, entrega em algo criado, materializado por nós. E os crentes adoram esse versículo para querer bater em católico. Está vendo? Não pode ter imagens. Mas Deus está falando para o povo dele aqui.
E eu estou falando para crente aqui hoje. E nós vamos aprofundar isso aqui, nesse sentido. Não somente sobre, né, como a gente viu, aí quem viu, né, quem é mais antigo. Eu não vi, mas eu lembro da repercussão de um caso no final dos anos 90, início dos anos 2000, acho que foi, de um cara que em rede nacional transmitida chutou, quebrou uma imagem, né, de uma santa, e que isso deu um bafafá aí nacional. Mas em vão, né? Porque a imagem em si não é nada. Mas ele quis quebrar essa representação. Enfim, muitas vezes a gente usa isso para atacar pessoas que se curvam a imagens, né? Mas Deus vai explorar isso aqui. Essa devoção, é interessante a gente observar como ela é progressiva, né? Ela começa falando, não faça imagens. Então, normalmente algo é criado. Depois algo é direcionado para se curvar, não se curve. É nesse texto aí, ou mais à frente, ali, ó, não faça qualquer imagem no céu e embaixo da terra, não se curve, e se curvar significa se submeter. Você começa a se submeter àquilo que foi criado e até prestar culto, até adorar. Não preste culto, adora. Há uma progressão nessa desobediência para quem segue essa desobediência do mandamento. Você cria algo, se curva, se submete a isso e depois está adorando, prestando culto, sendo controlado e dirigido por essa criação sua. O que nós temos que aprender hoje aqui, irmãos da Igreja Batista da Rocha, amigos e visitantes, o que nós temos que aprender hoje aqui é que nós não devemos criar uma imagem de Jesus, de Deus, do tipo eu acho, e viver do jeito que eu acho. Isso traz danos para a minha vida e para outras gerações. Mas só podemos conhecer quem Deus é em Jesus, na sua palavra, e viver o melhor da vida que Ele quer. Isso vai trazer bênçãos para mim e para outras gerações. Essa é a minha maneira de tentar definir a mensagem. E aí, usando a ajuda de inteligência artificial e sintetizando isso, a gente chega a uma frase só, mais curtinha, mais objetiva. Criar um Deus do meu jeito traz destruição, mas adorar e se submeter a Deus em Jesus traz bênçãos para nós e para a próxima geração. Criar um Deus do meu jeito traz destruição, mas adorar e se submeter a Deus em Jesus traz bênçãos para nós e para a próxima geração. Deus já proibiu a idolatria. A fé do tipo Deus e mais alguma coisa. Não, eu creio em Deus, mas eu preciso disso, mas eu me apego naquilo, mas eu também faço outras coisas em que eu confio, deposito esperança e dependo. O que ele vai aprofundar agora aqui, além de proibir a confecção de imagens para adorar outros deuses, ele aprofunda sobre a maneira de adorar a ele, o Deus verdadeiro. Sim, esse texto também ele pode ser relacionado à criação de imagens esculpidas em madeira, gesso, barro, para ser adorada, de pessoas, animais e tudo mais. Deus proíbe isso, já proibiu a idolatria, e também em imagens, em amuletos, em fotografias, em objetos, qualquer coisa. Mas há outros textos bíblicos que também tratam da adoração de imagens. E aqui Deus, ele fala sobre a forma de nos relacionar com Ele. Sobre a nossa adoração com Ele e a imagem que a gente cria dele. Lembre-se que os 10 mandamentos eles servem para mostrar ao povo de Deus como viver o relacionamento com Ele depois de liberto do Egito. Libertos da escravidão, nós temos leis que nos conduzem para a vida com Deus. Do que Deus está falando então nesse mandamento? Tem um autor que ajuda a definir. Se o primeiro mandamento é contra adorar o Deus errado, o segundo é contra adorar a Deus da maneira errada. Se o primeiro mandamento é contra adorar um Deus errado, esse segundo é contra adorar o Deus que a gente crê da maneira errada. O segundo mandamento proíbe a adoração aleatória de Deus, da maneira que você está criando na sua mente, ao invés de adorá-lo como Ele quer. E lembre-se que quando a gente fala de adoração, não é só forma de cantar, não é só música. A adoração é estilo de vida em relacionamento com o Criador. Deus não está falando qual música a gente tem que cantar. Deus não está falando qual é o ritmo que agrada a Ele. Se Ele prefere hinos da harpa, do cantor, se Ele prefere worship, se Ele prefere guitarra, se Ele prefere piano. Não é sobre estilo que Ele está falando aqui. A adoração, meus irmãos,
Tem adoração musical, mas adoração é um estilo de vida. Como você se relaciona com Deus. Quando falamos de uma vida consagrada da forma que Deus quer. Então Deus não quer que você adore a Ele, que você viva para Ele da maneira aleatória, da sua criatividade, mesmo que você tenha boas intenções. Mas não são as boas intenções que devem direcionar o nosso culto a Deus, a nossa vida a Deus, e sim a própria palavra dEle, como Ele ordena. Então Deus não se opõe ao artesanato. Deus não se opõe à estética, aos artistas, aos artesãos. A segunda palavra de vida não pretende banir a arte, banir a pintura, desconsiderar a estética. Deus não se opõe à beleza. Nós sabemos, pelo contrário, que nosso Deus é um Deus de detalhes, riquíssimo em detalhes. Vai ler Levítico, os detalhes da confecção de cada coisa que Deus faz, do tabernáculo, da arca, do templo à frente. Ele é detalhista e Ele instrui o povo, faça um querubim assim, faça uma imagem aqui. Ele não tem problema com isso. Não é essa a questão. Nós sabemos que Deus é belo em tudo que faz, na revelação natural da natureza e na revelação específica, a Bíblia, a revelação sobrenatural. Então Deus, Ele não proíbe aqui a arte, vitrais, pinturas, como é belo, né, isso. Eu acho muito bonito tantas igrejas, as ideias históricas assim, como é bonito isso. E a gente abandona isso. Muitas, na verdade, ao longo da história, até por ser mal interpretado esse mandamento, muitas pessoas, líderes influentes, rejeitaram a arte. Rejeitando isso. O fato que acontece é que o nosso coração é desesperadamente corrupto e ele vai corrompendo tudo que é belo, ele vai estragando tudo que é bom e transformando as criações e criaturas em ídolos e colocando fé e esperança naquilo que nós criamos. Essa é a nossa tendência, corromper o belo, tentando materializar o objeto da nossa fé. Eu preciso ir naquela igreja, porque lá eu me sinto, nossa, aquele som daquele órgão de tubos, eu acho que lá é o céu lá. E a gente começa a mistificar as coisas. Não, porque aqueles vitrais de manhã, o culto, bate um sol assim, joga uma luz lá, é o Espírito de Deus. E a gente começa a ficar assim, a viajar mesmo, viajar e inventar besteira da nossa criatividade. Não, não é isso. Nós gostamos muito daquilo que a gente pode ver. A gente se apega muito àquilo que a gente enxerga e sente. A gente quer sentir, a gente quer ver, para poder ter certeza. E isso não está relacionado à fé, a crer, a confiar, a ter certeza daquilo que não se vê. Deus diz aqui, proibindo a gente de confeccionar, de crer, de colocar a nossa mente em coisas como se aquilo fosse Deus. Por isso, é especialmente grande a tentação da gente fazer algo que torne Deus mais palpável para nós. A gente quer tornar mais palpável. A gente não quer cantar só no violãozinho, porque aquilo não emociona. A gente precisa criar uma atmosfera para sensibilizar as pessoas. A gente usa esses termos. Não, vamos, bota uma fumaça assim. Tem que ter o pé de sempre assim, que fica vibrando na gente, aquelas vibrações. A gente quer criar, a gente quer manipular a ação de Deus para criar uma imagem, um ambiente onde Deus vai agir e confundir as pessoas. É aquela ilustração que tu mandou lá do Zé Bruno falando do ventilador, né? E do moinho. O moinho que gira quando o vento sopra. Para onde ele soprar. Mas nós queremos ser ventiladores. Manipular, criar um vento do jeito que a gente quer, da força que a gente quer, na direção que a gente quer, quando a gente quer, ligando e desligando. Deus que sopra. E nós seguimos o seu mover. Gastei uns 5 minutos que não estavam aqui, mas tudo bem. Deus, por que Deus diz isso? Por que Ele fala para a gente não criar imagens? Para a gente não se apegar a essas coisas? Porque o texto nos diz que Ele é zeloso. Deus é um Deus zeloso. Em outras palavras, traduções, talvez apareça até ciumento. Isso expressa o amor dele pelo seu povo. A palavra ciumento, no nosso contexto, sempre gera conotação negativa. A gente já nem tem usado mais isso. Quando fala ciumento, parece que é ruim. É alguém que não sabe se relacionar com o outro. Por isso nossas traduções já trazem, ele é zeloso, ele é cuidadoso para com a imagem dele e para com o seu povo, o que o seu povo pensa em relação a ele. Deus é zeloso por sua glória.
ele é comprometido em ser adorado como merece. Ele não aceita ser reduzido de criador para criatura. Por isso ele não permite que a gente coloque Deus ou qualquer outra coisa em imagens. Hoje está em alta essa questão de gerenciamento de imagem. Das pessoas, das marcas, das empresas. Gerenciamento de imagem é aquilo que você monitora, que você trabalha, que você manipula para influenciar a opinião de um determinado público sobre você, ou sobre sua marca, sobre sua empresa. Você gerencia a imagem para conduzir uma impressão. Há um zelo no uso da imagem, do que estamos comunicando com isso. E é interessante que isso não é novo, esse gerenciamento de imagem. Em uma das pesquisas que eu estava fazendo, eu vi sobre a rainha Elizabeth I. Quase conviveu com a segunda, né? Mas é a primeira, do século XVI. Quando ela já estava no 3º ano do seu reinado, a varíola deixou marcas na face dela, na cara dela. Ela teve calvície e a imagem dela foi se desfigurando. Sua mente, seu rosto, perdendo os dentes, tinha dificuldade até na fala, ela estava tendo. Mas você não encontra nenhum registro. Não, é porque não tinha fotografia, mas nenhuma pintura, né? Que eram os retratistas que faziam. Você não encontra nenhum registro dela nessas condições. Por quê? Porque ela decretou assim. Ela não queria que ninguém retratasse como de fato ela era. O secretário do Estado dela publicou: muitos pintores fazem retratos da rainha, mas nenhum mostrou suficientemente sua aparência ou os seus encantos. Portanto, a Sua Majestade ordena que todos os tipos de pessoas parem de fazer retratos dela, até que um pintor habilidoso tenha terminado em que todos os outros pintores possam copiar. Sua Majestade, entretanto, proíbe a exibição de quaisquer retratos não autorizados. Não quero a minha imagem de qualquer jeito aí. Porque isso vai influenciar sobre o que pensam dela. E ela usava muita maquiagem, peruca. Se você pesquisar ali e ver como as pessoas tentam retratar ela nos filmes, parece o It, o palhaço lá. Então, perucas vermelhas, a cara branca, assim, tentando esconder quem ela era. Tanto que a sua representação oficial, as suas representações oficiais, são alguns quadros que tem oficiais dela, são chamados de Máscara da Juventude. Todos os retratos foram assim. Ela já avançada em idade, os retratos transmitiam juventude, beleza, refletia fertilidade, força, porque aquilo comunicava quem era a nossa rainha. A segunda palavra de vida, Deus está impondo um zelo pela imagem dele, mas com objetivos diferentes dos governos humanos. Enquanto os governantes terrenos, eles tentam enganar as pessoas com máscaras, com edições, com photoshops, com IA, tentando proteger o seu poder, a sua influência a partir de uma imagem, o nosso governante celestial, Deus, ele rejeita qualquer distorção da sua imagem a fim de preservar a verdade, a realidade da sua perfeição. Deus decreta que nenhuma imagem artificial seja feita, pois qualquer imagem serviria para diminuir ou confundir a nossa compreensão sobre como ele realmente é. E a gente vai começar a olhar para aquele objeto, para aquele item, para aquele vitral, para aquela pintura e achar que é aquilo. A gente acha que Deus é aquilo que está ali. Nossa, mas eu vi uma pintura que representa a guerra dos fins dos tempos. E tinha um anjo assim, fazendo... E a gente acha que aquela arte é a realidade. E eu vou fazer mais um parênteses aqui de uns 5 minutos. A gente acha isso também do The Chosen, né? Não, porque é legal, é bom, mas... Nossa, Jesus é aquilo ali. Olha como Jesus é. Olha como Jesus fazia. Olha o jeito que ele sorria para as pessoas. E a gente acaba atribuindo a essa imagem uma concepção como se de fato há uma licença poética, a arte... que é para abençoar, a gente usa aquilo como... Não, esse é Deus. Tu viu que quando Jesus falou com a Maria Madalena e aconteceu isso e aquilo? Onde é que está isso na Bíblia? Não, eu vi no The Chosen. Bíblia para que te quero, né? Se eu tenho uma cérebro agora. E acha que isso é válido. Eu assistia, parei por falta de tempo, mas é belo, é bom, é emocionante, é muito legal. Mas a gente sempre tem essa tendência a olhar para as coisas criadas, para a imagem, e achar que é aquilo. Poxa,
Eu vejo esse ator aí, eu acho que eu me emociono, eu choro perto dele. A gente tem essa tendência, por isso que Deus proíbe. E há alguns extremistas, bons teólogos, que dizem que a gente não deve assistir por causa disso. Tem gente que diz que a gente não deve nem pintar, desenhar Jesus. Há alguns posicionamentos mais extremistas disso. Qualquer representação finita, visível, em madeira, tinta, gesso, telas, vai obscurecer a nossa compreensão da verdadeira natureza infinita, invisível, intangível de Deus. A gente começa a limitar Ele dentro da nossa moldura. Ah, então quer dizer que Deus é assim. Aí, pum, coloca Deus na sua moldura. Ah, então Jesus era assim. Você coloca Jesus na sua moldura. A primeira palavra de vida proíbe a adoração, confiança em qualquer coisa que não seja Deus. Mas a segunda palavra de vida proíbe a adoração a qualquer versão de Deus menor do que Deus. Nesse caso, por meio de imagens. Agora, vejam que bizarro o episódio do bezerro. Enquanto Deus estava anunciando as palavras de vida para Moisés no monte, e falando os 10 mandamentos e continuando a lei, o povo lá embaixo decide quebrar o segundo mandamento, que eles ouviram, porque Deus falou em voz audível para todo o povo. Decide quebrar o segundo mandamento. Como? Fazendo um bezerro de ouro e se curvando a ele. Olha para o texto de Êxodo, capítulo 32, vá um pouquinho mais à frente na sua Bíblia. Êxodo 32, a partir do versículo 1. Diz: quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: então tirem suas argolas de ouro das orelhas e de suas mulheres e de seus filhos e filhas e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel! Versículo 4 para frente ali. Ó Israel! Esses são os seus deuses que tiraram vocês da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, olha só, né? O pregador se empolgando com a resposta do público. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois todos comeram e beberam e se entregaram à farra. Eu acho que só tinha festa quando tinha culto. Então eles estavam querendo um culto para poder comer, beber e ir para a farra logo. Quando é que nós vamos ter um culto? Não vejo a hora de cantar para Jesus. Tu está só esperando a cantina. Era mais ou menos isso. Moisés estava demorando para descer. Na perspectiva do povo, ele estava demorando. Na perspectiva humana, ele estava demorando. O líder deles, ouvindo Deus para instruir o povo, mas o povo inquieto. A gente precisa de que faça alguma coisa, a gente precisa de uma direção. O pastor tem que fazer alguma coisa, o pastor tem que fazer alguma coisa. Moisés tem que fazer alguma coisa. Arão, faz tu aí, porque ele não está fazendo. Vamos lá. Inquietos, ansiosos. E essa ansiedade que leva ao desespero e à tolice. Arão produz, confecciona um bezerro de ouro como uma imagem de Deus Yahvé, o Deus dele. Ele não cria um Deus novo. Ele não diz: vamos inventar um novo Deus. Ele cria uma imagem do Deus que tirou eles do Egito. E faz um altar e sacrifício para o Senhor. Ali é a palavra Yahvé que está ali para Senhor. Em um dos livros de estudo que eu estou usando, a autora Jane Wilkin descreve que os israelitas não estavam adorando a Baal. Eles estavam tentando adorar ao Senhor Yahvé, mas faziam de maneira errada. Porque o bezerro é inanimado, mas Deus é espírito. O bezerro é limitado ao local, mas Deus é onipresente. O bezerro é criado, mas Deus é criador. O bezerro é impotente, mas Deus é onipotente. O bezerro é destrutível, mas Deus é indestrutível. O bezerro é de valor estimável, calculável, mas Deus é de valor infinito.
O bezerro é cego, surdo, mudo, mas Deus tudo ouve, tudo vê e fala com o seu povo. Eles estão adorando uma criatura, uma criação, e não ao Criador. Eles estão colocando Deus numa moldura deles. Qual o problema disso? Qual é o problema de fazer isso? Primeiro, Deus não quer, ponto, final, já bastaria por aí. Se Ele diz que não, é não, não quer. Mas Ele ainda nos deixa entender algumas coisas. A adoração errada a Deus nos leva ao engano, viver enganados, e a transformar Deus em um ídolo que não é real. Uma vida de engano é uma vida perdida, desperdiçada, e que traz consequências. Consequências como o quê? Olha o que diz o versículo segue, Deus já bota aqui. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências dos pecados dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Nós precisamos ser claros e objetivos aqui. Isso não é uma referência à maldição geracional, maldição hereditária, maldição por gerações, praga de mãe. Não é isso. Também não significa que uma criança justa vai ser punida injustamente pelo pecado de um pai ou de uma mãe. Esse é um mal entendido que já começou lá, que segue até hoje em muitas igrejas, mas que a própria Bíblia, Ezequiel, já traz entendimento sobre isso. Ele diz no capítulo 18, versículo 20, aquele que pecar é que morrerá. O filho não será castigado pelos pecados do pai. O pai não será castigado pelos pecados do filho. Então que caia por terra uma falsa crença, um medo de que você sofre hoje uma consequência como juízo de Deus para você por causa do seu pai ou da sua mãe. Isso é antibíblico. Porque o profeta deixou claro que não é assim. Deus não diz para você, olha assim, ó, sem chance para você. Edson, já era para ti por causa do que o teu pai fez. Não é assim que Deus age. Não é assim que Deus age. Não há um castigo de caráter de juízo. Porém, infelizmente, as consequências dos pecados dos nossos antepassados podem ser transmitidas para as próximas gerações. São coisas óbvias. Crianças inocentes sofrem por causa da tolice dos seus pais e avós, em diversas esferas. E algum pecado específico que gerou uma consequência. O uso de drogas, que gera consequências físicas numa gestação, numa criança. DSTs, uma vida promíscua, que vai gerar algum problema, que é uma consequência do pecado do pai. Mas a Bíblia deixa claro que não é um castigo, um juízo de Deus sobre aquela criança. É uma consequência óbvia, uma irresponsabilidade daqueles pais. E é por isso que ele coloca até a 3ª ou 4ª geração, porque é um tempo, às vezes, de limpar, de consertar alguma consequência imediata. Um pai ganancioso, um pai irresponsável, que perdeu o dinheiro da família, que colocou tudo no jogo, pode levar os filhos a sofrerem, a passarem necessidades físicas, materiais, por consequência do pai, debaixo do mesmo teto. Esse mandamento fala sobre juízo de Deus para aqueles que andam por caminhos ímpios dos seus pais, e dos seus avós e bisavós. Nos tempos bíblicos era comum 3, 4 gerações conviverem, morarem na mesma casa, morarem muito perto. Na nossa cultura ainda assim, né, tem uma ruazinha aqui descendo aqui para baixo que eu fui fazer o censo do IBGE. E foi muito legal, porque a primeira casa era uma casa super moderna, bonita, nos padrões arquitetônicos modernos, né? Quadrado e vidro. E aí, era um casal jovem, com crianças ali. Mas a ruazinha continuava, e tinha uma segunda casa, com um padrão arquitetônico de alguns anos atrás, mas de material. E aí era a segunda família, era o pai dele que morava ali. Eu fui fazer IBGE para o pai dele. Uma casa bonita, com janela de madeira, mas menos vidro, mais tijolo. E tinha na estradinha uma 3ª casa, que era do vô. De madeira, do jeitão do gringo, com as tábuas ali. Então tu olhava aquela fotografia, tu via as 3 gerações ali compartilhando. E a influência, né, dos padrões arquitetônicos, a evolução, a tecnologia e tudo. Muito legal. Enfim, ainda há essa cultura em cidades pequenas de se morar junto. E lá eles moravam muito próximos. Então, e ainda é assim, porque o que o avô disser, vocês moram na minha terra.
O que o avô disser influencia até a terceira geração. Aquelas crianças que estão ouvindo os princípios, a vida daquele avô. O que aquele pai faz ali naquela região influencia a terceira e quarta geração. Porque eles olham para aquele pai ali, estão debaixo do mesmo teto, da mesma região. Mas o que nós podemos observar aqui no versículo 5 é que Deus diz: eu trago as consequências, em outras versões eu visito, eu faço visitação, ou eu castigo aqueles que me aborrecem, os que me rejeitam e me desprezam. Ele está falando sobre filhos que continuam andando no caminho dos seus pais. Alguém precisa mudar isso, alguém precisa romper com isso. Os filhos compartilham a punição dos seus pais porque também compartilham os seus pecados. Então preste atenção, Deus castiga sim os filhos e netos e bisnetos quando eles escolhem continuar pecando pela influência dos seus pais, que não mostram o caminho. Mas ao mesmo tempo, nesse texto, nós não podemos perder de foco o que o próprio Deus chama a atenção. Algo lindo aqui que a gente não pode deixar de perceber, irmãos, que a bênção abafa a maldição, e muito. Porque ele fala aqui: aqueles que me amam e me obedecem, esses eu demonstro amor, misericórdia, benevolência. Aqueles que fazem a vontade como instrução do caminho do Senhor. Os mandamentos de Deus trazem bênçãos para gerações seguintes, como consequência natural de se fazer a vontade de Deus. Como instrução do caminho até a próxima geração deve andar no temor do Senhor. Se eu for um pai sábio, temente a Deus, próspero, que cuido das minhas finanças, que sou generoso, que ensino a gerenciar um lar no temor do Senhor, quais são as chances do meu filho se perder nisso tudo? São princípios, não são garantias. Mas eles estão tendo referência de criação. E o belo nisso que Deus fala até 1000 gerações dos que me amam e obedecem. É um número exagerado que Deus coloca aqui. E depois Paulo traz esse conceito de novo lá em Romanos 5:20, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou em outra versão, à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Deus está disposto a recomeçar, a limpar e a escrever uma nova história a partir da sua geração, de você, rompendo com os pecados dos seus antepassados. Deus alerta o modo como alguém se relaciona com Ele, não influencia somente a si, mas num círculo maior de pessoas. Nós falamos isso no encontro de homens ontem, né? Não adianta te bater no peito e dizer: não, mas eu assumo as minhas consequências, os meus erros. Aquilo que eu faço impacta a minha esposa, o meu filho e o meu neto. Pessoas vão sofrer por causa do meu orgulho de bater no peito. Não, mas eu assumo as consequências do que eu faço. Assume as consequências, mas outras pessoas sofrem também por suas consequências, por consequência dos seus atos. Que coisa terrível você passar para os seus filhos, para a próxima geração, uma falsa concepção de Deus, um ídolo. Mas como nós fazemos isso? Como que nós transmitimos para a próxima geração um Deus criado, um Deus em imagem? Vamos voltar à situação do povo quando Deus manda Moisés descer. Moisés, desce lá, deu ruim. O povo fez um bezerro lá, está se curvando, vamos acabar com tudo, eu vou matar todo mundo, vou eliminar tudo e vou recomeçar. Deus não era esse o plano de Deus, né? Leva Moisés a clamar: não, Deus, porque isso vai ser vergonha para ti e os outros povos. Mas Deus fala para Moisés descer. Por que será que Arão escolheu a imagem de um bezerro em vez de outro animal? Um leão da tribo de Judá? Um lobo? Uma ave de rapina? Uma das principais divindades do Egito era o deus touro, Apis. Chefe supremo do panteão cananeu também era o deus touro, El. O touro estava em alta naquela época. Estava em alta em todas as culturas como um deus bonzão. Se fosse hoje, seria a capivara. Capivara ali ia ser o deus para todo mundo e Arão ia fazer uma capivarinha ali, de ouro, que está em alta os capinchos. Mas Arão não produz um touro feroz,
Um touro maior que Apis, mais robusto. Vamos fazer um Deus mais forte que os deuses dos cananeus. Ele faz um bezerro. Quando Arão produz uma imagem de Yahvé da sua própria imaginação, ele produz uma versão semelhante à cultura dele, aos outros povos, porém não ameaçador, porém mais acessível. Sempre que a gente pega características dos deuses desse mundo ao nosso redor e a gente aplica a Deus para tornar isso visível, para tornar ele mais compreensível para as pessoas, para tornar ele mais palatável, mais fácil das pessoas aceitarem a Deus. A gente vai moldando, mexendo em Deus, para que seja mais coerente com as nossas concepções. Sempre que fazemos isso, nós estamos produzindo uma imagem esculpida de Deus. Estamos colocando Deus numa moldura, para tornar ele bonito e aceitável, como a gente acha que ele deveria ser para os outros. Talhamos a transcendência de Deus, pintamos a sua soberania, esculpimos a sua onipotência, até que Deus seja uma versão domesticada do terrível Deus pagão, ao qual nós nunca seríamos tolo de nos curvar. Eu não vou me curvar a esse Deus aí desse mundo. Mas eu posso pegar o Deus da Bíblia, botar na minha moldura, do meu jeito, que agrada ao meu coração. Então veja bem, o primeiro mandamento, logo respondemos, né? No primeiro mandamento, quando Deus diz, não tenha outros deuses diante de mim, a gente responde, não, jamais me curvarei a outro Deus. Semana passada, talvez a gente repensou sobre isso. E uma criança conversou comigo, uma pré-adolescente. Eu imaginei que jamais eu ia adorar a outro Deus, nunca ia me curvar para outro Deus. Mas eu percebi que eu estava adorando ao meu celular, que eu ficava em desespero se eu ficava sem ele, se eu ficava assim, ai, cadê meu celular, o que está acontecendo? E ele estava sendo um Deus para mim. E até os meus estudos, porque eu quero fazer tudo certinho, eu não posso errar, eu faço um monte de coisa nos meus estudos e eu deixo de fazer o que eu tenho que fazer. Eu chorei, né? Glória a Deus. Se as crianças estão entendendo, por isso que Deus diz, venham como crianças. Nós adultos, né, somos orgulhosos e não entendemos a simplicidade das coisas. Glória a Deus. Não é bem assim. Agora, para tentar evitar a quebra do segundo mandamento, não, jamais vou me curvar a um ídolo. Eu não faço procissão carregando imagens. Eu não me adoro, não oro para santo. Mas eu pego o Deus que eu acho e coloco numa moldura, crio uma imagem dele para mim. Por exemplo, quantos de nós aqui se prostrariam a Mamon? Ninguém. Mamon, a personificação de uma divindade da riqueza. A Bíblia é clara que nós não podemos servir a Mamon. Lucas 16:13, mas Jesus fala isso. Então eu jamais vou cantar musiquinhas. Mamon em tua presença. Não vou cantar essas coisas aí. Eu não faço isso. Jamais vou orar para Mamon. Mas nós aceitamos a imagem de um Deus, Yahvé, Yahweh, Yeshua, como se ele fosse o Deus responsável pela minha prosperidade e nos comportamos assim. A ponto de pensar que se eu estou bem, é porque eu fiz coisas que agradaram a ele. Eu fiz os rituais certos. A minha fé agradou a ele e eu recebi a recompensa. E se eu estou mal, é porque eu estou pecando em alguma coisa. Nada dá certo na minha vida. O que eu estou fazendo de errado para Deus? Eu tenho que achar o checklist para fazer consertar isso. E dadas as devidas proporções, a maioria das vezes é sim, de fato. Pecado em nossa vida, negligência, desobediência ao mandamento de Deus, que nos mantém na lama, na patinar na vida, na fé, nos relacionamentos. Mas nós transformamos Deus no meu mamonzinho. O Deus que vai me fazer prosperar. E em nome de Jesus ainda, né? Faz uma tremidinha na mão para ver se, sei lá, faz uma energia. Talvez em outra área da vida você imagine Deus em outra área. Você diz, nós somos salvos pela fé, não pelas obras. Não é pelo que nós fazemos, aleluia. Porém, transformamos Yahvé em um Deus que tem a obrigação de recompensar o meu esforço e dedicação. Olha o quanto eu estou trabalhando, olha o quanto eu estou fazendo. Eu sempre vou na igreja, eu sempre faço isso e nada dá certo. O que eu fiz de errado para merecer isso?
Deus que tem que me retribuir. E aí quando as coisas vão bem, você fala para as pessoas, não, mas olha só, eu fiz tudo certinho, seja como eu. Se você fizer as listas das coisas aqui, ó, esse cara aqui dentro dessa moldura vai entregar. Talvez você crie uma imagem, faça um ídolo de Yahvé, de acordo com as suas preferências, dando ênfase a um atributo, a uma característica de Deus, mais do que outras. Fala só de amor, evita falar da ira, da justiça de Deus. Fala da graça, mas não contempla a justiça dele, Deus justo. Ou o contrário, né? Você tende a moldar Deus de uma forma mais pesada e nunca ser amoroso, de mostrar a graça e o amor de Deus. E só querer ser um moralista, porque como você consegue cumprir as regras, você quer que os outros também consigam cumprir as regras como você. E aí você faz de Deus um mascote, o teu capinchozinho, emoldurado. E aí você diz frases assim, eu gosto de pensar em Deus assim. Eu gosto de imaginar Deus, tipo um Papai Noel, sabe? E a gente vai criando imagens de Deus. E lembramos que isso limita a Deus. Deus não se limita à nossa moldura, à nossa imagem dele. Ele é quem ele diz que é, meus irmãos. Não crie imagens. Não coloque Deus em suas molduras. A nossa adoração deve ser governada pela fé na palavra, não pelo poder da imaginação. Ele é quem ele diz que é. Não coloque Deus em suas molduras. E nós podemos rejeitar essas imagens distorcidas, criadas por nós mesmos. Porque Deus não nos deixa sem recursos. Deus, e somente Deus, tem permissão para fazer uma imagem esculpida dele mesmo. E ele fez isso. Ele já fez isso. Nós não precisamos criar imagens de Deus, porque Deus já criou imagens dele. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, diz: Então Deus disse, façamos o ser humano, o homem, à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou humanos, os seres humanos, à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus não quer que façamos imagens para representá-lo, porque Ele nos criou como imagens dele para representá-lo aqui. Nós somos criados para revelar quem Deus é. Lembram, homens? Espelhar e espalhar a glória de Deus. Quem Ele é. Refletir quem Ele é. Nós somos estátuas vivas de Deus nesse mundo, indicando que Ele é o dono de tudo. Deus não precisa da nossa ajuda para fazer mais imagens, porque Ele nos dá autoridade e propósito para que nós sejamos a imagem dEle nessa terra. Adorar imagens, imaginações distorcidas, diminui a nossa capacidade de conhecer quem Deus é e corrompe o nosso propósito, diminui quem nós somos. Nós somos portadores da imagem divina, mas por causa do pecado, nós fazemos isso de maneira diminuída. Nós corrompemos isso, nós sujamos essa imagem, nós não conseguimos mais viver o propósito para o qual nós fomos criados. E naturalmente, aquilo que brota sem planejamento, aquilo que é natural, nós rejeitamos a Deus e buscamos ídolos para nos curvar. De diversas formas, como a gente falou semana passada. E até transformamos Deus num ídolo dentro das nossas molduras. E é por isso que nós precisamos de salvação. É por isso que nós precisamos de milagre, de resgate, para que a vida de Cristo em nós seja vivida, a fim de restaurar a imagem de Deus. Nós podemos parar de criar imagens e olhar para aquele que é a imagem, confiando naquele que é a imagem de Deus, Jesus Cristo, a perfeita imagem esculpida de Deus. Mesmo que, como diz Isaías 53, não havia nada de belo nem majestoso na sua aparência física. Nada que nos atraísse. A sua imagem, a imagem de Deus em Jesus, Deus Filho, é refletida no seu caráter, no amor,
no Espírito de maneira intacta. Hebreus nos diz que o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é. Quer conhecer a Deus, você precisa conhecer Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. É olhando e confiando na imagem de Deus, em Cristo Jesus, que nós podemos ter a imagem de Deus restaurada em nós e restaurando ela em nós, porque é um processo, é um caminho, é uma santificação, é no gerúndio mesmo. Somente em Jesus, confiando nele, obedecendo a ele, é que a imagem dele vai ser restaurada em nós. Para que nós possamos desfrutar da segunda palavra de vida, pelo poder do Espírito Santo em nós. Em obediência alimentada pela graça em fé, que nos faz novos, que nos restaura a imagem e semelhança do Pai. O que não significa que nós nos pareceremos com Ele em termos físicos, mas que nós vamos refletir aquilo que Deus quer, que Deus é, as suas características morais, espirituais. E conforme nós vamos crescendo em nossa obediência, o caráter do Pai, a imagem de Deus vai sendo revelada através de nós. Conforme nós vamos cultivando justiça, misericórdia, andando em humildade, como nós vemos no texto de Miqueias, o que Deus requer de nós, que pratique a justiça, que ame a misericórdia, que ande humildemente com o teu Deus, e conforme a gente anda assim, nós vamos sendo polidos para que a verdade do Evangelho brilhe em nós. E nós não sejamos mais querendo ser como deuses adorados, mas possamos representar Deus para que outros o adorem também. Por isso não é sobre nós, é sobre Jesus em nós. E nós não precisamos ter medo de mostrar nossas fraquezas, de reconhecer nosso pecado, de pedir perdão por manchas que tem em nós, que a gente comete uns contra os outros, contra Deus. E dizer, eu quero ser limpo, eu quero ser perdoado, eu sou quem Deus diz que eu quero seguir esse caminho de purificação, sem receios, sem medo. Conhecendo Jesus em nós para adorá-lo. Concluindo, abandone as imagens criadas de Deus, tanto externas quanto internas, imaginadas. Esse segundo mandamento não é sobre um culto explícito a outro Deus em imagem. Mas também, seja num lugar, numa música, a gente coloca muita expectativa em coisas criadas. Esses elementos não são Deus. Não é a música que vai te aproximar de Deus. Cuidado com as nossas expressões artísticas. É só Jesus. Não viva na ilusão das imagens criadas por você, por nossa cultura, por seus antepassados. E você tem uma imagem de Deus emoldurada porque você foi criado assim. E nós precisamos, todos nós temos Deus em alguma moldura. E nós precisamos romper com isso em Cristo Jesus na palavra de Deus. Todos nós temos, eu tenho. E nós temos que romper essas molduras. Por isso nós precisamos obedecer à segunda palavra de vida, deixando de adorar versões reduzidas de Deus, que traz danos para nós e para a próxima geração. Nós precisamos conhecer quem Deus é em Jesus, na sua palavra, e adorar a Deus em espírito, adorar a Deus em verdade, vivendo o melhor da vida que Ele quer e que trará bênçãos para mim e para a próxima geração. Como nós negligenciamos a vontade revelada de Deus, o que Deus quer em nome da qualidade de vida dos nossos filhos. A gente quer que os nossos filhos tenham vida boa, sejam prósperos, sejam cuidados, amados, protegidos. E nós mesmos somos os vilões disso, afastando eles da verdade, protegendo com os nossos deuses, o meu Deus da minha poupança, o meu Deus do sono perfeito, o meu Deus disso, o meu Deus daquilo, o Deus da reserva, a gente protege os nossos filhos com os falsos ídolos, estamos colocando Deus em molduras para eles. Confie no Senhor Jesus, rompa com essas molduras desde já. Nós temos esse privilégio aqui com essa quantidade de crianças que nós temos na nossa igreja, de apresentar um Jesus fora das molduras as quais nós criamos. Olhemos para Jesus. Por isso, já é a parte do segundo, não faça imagens para outros. Não contribua com a idolatria dos outros, criando
partilhando o Deus criado na sua imaginação, nas suas experiências e nas suas emoções. E você vai construindo outras molduras a partir do que você viveu e você quer replicar isso para outros. Confie na palavra, deixa Deus ter as experiências, deixa essas pessoas terem experiência com Deus do jeito dele, mas pregue a palavra, ensine na palavra. Nós não nos curvamos a bezerros de ouro, mas nós temos criado imagens distorcidas de um Deus, de um Jesus que não é o revelado nas Escrituras. Por isso que nós precisamos ter cuidado nas nossas expressões artísticas. Hoje em dia os cultos são elaborados para proporcionar experiências de deuses emoldurados, atendendo às necessidades emocionais das pessoas. Nós precisamos aprender e ensinar pela palavra que revela Jesus. Terceiro, reflita a imagem a qual você foi criado. Para desfazer a confusão desse mundo, nós precisamos apresentar a imagem de Deus através de nós, através da nossa vida. É por meio da palavra, o verbo vivo, Jesus, conhecendo e nos moldando a Ele, sendo restaurado à imagem do nosso Criador. A segunda palavra de vida, a parar de adorar a imagem do Deus diminuído e começar a nos tornar a imagem de Deus restaurado. Quando nós confiamos e obedecemos a Deus sem diminuí-lo, nós vamos desenvolver, mostrar o fruto do Espírito, amor, longanimidade, mansidão, bondade, fidelidade, domínio próprio. Controla a tua língua, controla teus olhos, controla a tua mão, controla teu bolso. Assim, a lei de Deus vai ficar cada vez mais gravada em nossos corações. E nós vamos nos tornar a imagem esculpida do nosso Criador nesse mundo, do Deus que nos criou. Nós estamos em processo de santificação, de restauração dessa imagem. E ao olhar para Jesus, confiar e obedecer. Chegará o dia em que nós não mais lutaremos contra isso. Temos esperança que a presença e a influência do pecado vai ser extirpada de uma vez por todas. E nós seremos restaurados plena e perfeitamente à imagem do nosso Criador, como Ele desenhou, como Ele quis. Quando Deus te desenhou, da forma que Ele fez. Não pense no Armandinho. Do jeito dele, do jeito de Deus. Com emoção, com alegria mesmo. Livres dessa influência do pecado, dessas imagens distorcidas. Mas enquanto isso, enquanto lutamos, enquanto vivemos aqui, essa é a nossa realidade. Nós vamos perseverar, lutar contra isso, firmes na direção de Deus, no caminho do Mestre Jesus, deixando de adorar versões reduzidas de Deus, que trazem danos para nós e para as próximas gerações. Vamos caminhar em conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo Jesus, em quem Deus é, na sua palavra. E adorar em espírito e em verdade. Porque isso vai trazer bênçãos para mim e para a próxima geração. Porque criar um Deus do meu jeito traz destruição. Mas adorar e se submeter a Deus em Jesus. E quando eu falo em Jesus, é como Jesus se revela na palavra. É conhecendo a Bíblia, em obediência, em espírito e em verdade. Isso traz bênçãos para nós e para as próximas gerações. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar.